A paz do Senhor para você que está acessando o curso preparatório para o batismo. Meu muito obrigado a você. Que você possa, desde já, estar sendo muito abençoado em nome de Jesus. Bom, nós estamos no nosso último estudo aqui realizado, no total de 5 aulas do curso preparatório para o batismo. E agora nós chegamos na última parte, onde você vai passar por um pequeno teste para você poder avaliar os seus conhecimentos com relação à palavra de Deus. Você precisa saber um mínimo fundamental para você realmente se batizar com um nível de conhecimento básico, elementar, como se diz. Você não pode simplesmente entrar na água e pronto, sem saber de nada. Mas você tem que realmente já ir para o momento do batismo, tendo realmente um verdadeiro arrependimento, e isso é o mais importante. Porém, você tem que crescer na graça e no conhecimento também, assim como Jesus Cristo crescia em estatura, em conhecimento, nós também temos que crescer todos os dias, principalmente quando nós estamos falando da palavra de Deus. Bom, no último estudo, nós finalizamos falando sobre quando você agora já está apto para estar tomando a atitude de estar se batizando. E nós vamos ler Efésios capítulo 2, verso 19. Em Efésios capítulo 2, verso 19, diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então agora, nesse momento, você já não é mais uma pessoa, um forasteiro da família de Deus. Você já não é mais um forasteiro que não faz parte mais da família de Deus, que não faz parte mais da igreja. Você não é uma pessoa estranha à igreja. Você agora passou realmente pelo curso preparatório de batismo. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você agora tem um verdadeiro arrependimento, está fazendo o curso, já fez o curso, e Deus continua trabalhando na sua vida. E agora nós estamos encaminhando para o momento do seu batismo. Só que antes disso, você precisa passar por um teste para você realmente ver o que você aprendeu e aquilo que você talvez acabou esquecendo, não dando tanta atenção. Esse momento agora não é para poder te humilhar, porque a salvação não é por mérito próprio, e você sabe muito bem disso. A salvação é pela graça, e essa graça é dom de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Então, para que serve essa prova, esse teste, na verdade? Para poder realmente medir o quanto você absorveu de conhecimento bíblico. Então, nós vamos estar passando para realmente esse teste. Então, vamos lá? Nós temos que dar aqui o crédito para o idealizador, o criador desse estudo bíblico. Então, como nós estamos vendo aqui, esse material que nós estamos utilizando, ele é utilizado com autorização do autor. As apostilas, lições de EBD e artigos escritos pelo autor estão disponíveis na internet no endereço www.temasbiblicos.com.br, mas podem ser solicitados ou comentados pelo e-mail. Nós temos aqui cvricas@sti.com.br. O conteúdo desse material pode ser divulgado livremente, desde que mencionada a fonte. Então, esse material ele foi escrito pelo pastor Carlos V. Ricas. Então, nós estamos aqui fazendo a citação e nós podemos utilizar ele livremente, desde que façamos realmente a indicação do autor, que é o pastor Carlos V. Ricas, e nós acabamos de fazer a citação.
Então, estamos andando dentro da palavra do Senhor, seguindo todas as leis. Bom, o batismo nas águas. Vamos lá. Após ter lido este estudo, você vai preencher as questões abaixo e vai devolver apenas essas 2 folhas à secretaria da igreja. Aqui no caso, você também vai estar juntando 2 fotos 3x4 para a confecção de sua carteira de membro e a ficha cadastral anexa previamente preenchida. Esperamos que esse estudo tenha trazido para o amado ou amada irmã valiosos conhecimentos a respeito desse maravilhoso ritual bíblico, o batismo nas águas. Então aqui são as instruções finais para que você possa realmente estar participando do ritual do batismo. As fotos são para a confecção da carteira e para a sua ficha cadastral no ministério que você for congregar. E agora nós vamos estar fazendo e lendo, no caso, nós vamos estar lendo o questionário. Essas folhas aqui, esse aqui é um modelo que pode ser utilizado por qualquer igreja. Esse modelo aqui é utilizado para que você possa enviar realmente e devolver essas folhas à secretaria da igreja, onde tem toda a documentação de todos os batizados, mostrando que a pessoa efetivamente cumpriu com todos os protocolos do ministério, participando do curso e tendo realmente uma aprovação mínima para poder estar descendo as águas no batismo bíblico. Então vamos lá. Questionário. Primeira pergunta que você vai responder, aqui eu vou apenas ler as perguntas e você vai estar respondendo e entrando em contato aqui comigo através do campo mensagem do nosso canal do YouTube. Então vamos lá. Você pode mandar aqui o seu e-mail, você pode mandar aqui o seu contato de WhatsApp enviando para nós as suas respostas. Beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta do questionário. Explique o significado da palavra batismo. Essa é a primeira pergunta do questionário. Segunda, quais são os 3 tipos de batismo mais conhecidos? 3. Em que passagem bíblica está escrito que os discípulos de Jesus batizavam? E aqui vai. 4. O simbolismo do batismo reside em que fato? Essa é a pergunta número 4. 5. Espiritualmente falando, o batismo simboliza o quê? Essa é a pergunta 5. 6. Onde está escrito a seguinte passagem? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo? Sexta pergunta. Sétima pergunta do questionário. Quais são os 3 passos que precedem o batismo? E vamos lá. O que significa arrependimento? Isso aqui é muito importante. Essa pergunta número 8, de todas as perguntas sobre o batismo, essa aqui realmente é a principal que tem que nortear o seu entendimento. O que significa arrependimento? A base do batismo, da verdadeira conversão, reside nessa palavra aqui, arrependimento. Número 9. O que significa conversão? Número 9, o que significa conversão. Número 10, complete. A conversão é a sequência do tracinho, 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 e você vai completar aqui, ó. A conversão é a sequência do... Pergunta 10. Pergunta 11. O batismo é dado biblicamente a quem quer seguir a Jesus como? Assinale
com um X, entre parênteses aqui, ó. Uma escolha, as pessoas se batizam se quiserem, ou um requisito de salvação. Então nós temos aqui, preste bem atenção, aqui você vai ter que escolher uma das questões que estão em parênteses aqui. O batismo é dado biblicamente a quem quer seguir a Jesus como. Aí vem, assinale com um X, 2 pontos. Só que aqui você não vai assinar todas as duas. Não é chute, você tem que entender o enunciado, o título, a pergunta aqui. O batismo é dado biblicamente a quem quer seguir a Jesus como? Por quê? Porque é uma escolha, as pessoas se batizam se quiserem, ou é um requisito de salvação. No caso, a pessoa primeiro ela se arrepende e depois ela, como sinal visível, público de arrependimento e de obediência e temor a Deus, ela participa livremente através do batismo como um requisito de salvação. Não que o batismo salva, mas todo salvo ele precisa passar pelo batismo, ele precisa ser batizado. Então essa é a pergunta número 11. Pergunta número 12. Nós vamos agora na pergunta número 12. A pergunta número 12 é bem interessante. De acordo com uma frase contida no estudo, complete. Ao descer as águas, o batizando está declarando a sua integração ao corpo, à igreja, por... Aí vem tracinho, 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 e depois vem de tracinho, 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 tracinho. Então você vai voltar no estudo bíblico e vai estar fazendo aqui a resposta, completando. São 2 campos que você tem que estar escrevendo, porque aqui, ó, na pergunta vem da seguinte maneira: na pergunta, de acordo com uma frase contida no estudo, complete. Então você vai ter que voltar nos estudos e procurar onde que se encontra essa pergunta aqui, essa frase, e onde está faltando essas 2 partes aqui, você vai completar com as respectivas palavras. Então você vai procurar, ao descer as águas, o batizando, que é a pessoa que está no processo de batismo, que ainda não é batizado é depois que a pessoa desce as águas. A pessoa, o batizando está declarando a sua integração ao corpo, à igreja, por tracinho, tracinho, tracinho. Aí tem aqui dois locais onde você precisa estar respondendo. Pergunta número 13. Quantas vezes uma pessoa pode ou deve se batizar? Por quê? Aqui são 2 perguntas. Você tem duas interrogações, então são 2 perguntas em uma só frase aqui. Quantas vezes uma pessoa pode ou deve se batizar? E você vai responder o porquê. Você vai estar dando uma explicação do porquê da pessoa ter que batizar, ou quantas vezes, ou se deve ou não. Você tem que dar uma explicação, que é através desse porquê aqui de pergunta. O porquê de resposta é junto, sem acento. Pergunta número 14. Explique. Aqui é mais tranquilo, você vai falar com as suas palavras. Explique com suas palavras, do seu jeito, por que não se deve batizar crianças. Então você vai escrever com as suas palavras. Por que não se deve batizar crianças? 15. O que está escrito em João capítulo 3, verso 5. Então você vai abrir Evangelho de João, capítulo 3, e o verso 5, e você vai colocar o respectivo versículo aqui na frase, na linha. Penúltima pergunta. Quais são as 2 grandes ordenanças da palavra de Deus?
Então, nós temos duas grandes ordenanças na palavra de Deus. Então, você vai estar colocando aqui as duas grandes ordenanças. Última pergunta, no total são 17. Essa aqui é a última pergunta. Quais são os efeitos delas na vida daquele que ingressa na comunhão da igreja? Então, você tem que entender a pergunta, porque aqui pode ficar meio confuso. Quais são os efeitos delas o quê? Essa pergunta 16 e 17, elas são juntas. Só que primeiro você tem que responder quais são as duas grandes ordenanças da palavra de Deus. Aí você vai entender quais são os efeitos dessas duas ordenanças na vida daquele que ingressa. O que é ingressar? Entrar na comunhão da igreja universal e também automaticamente na comunhão da igreja local, seja a igreja batista, seja na igreja assembleia, seja na igreja metodista, presbiteriana, pentecostal, enfim, numa igreja devidamente evangélica, não uma igreja apóstata, uma igreja inclusiva. Então, aqui fica o local onde você vai colocar o seu nome e aqui você vai colocar a data desse exame, desse questionário que você realizou. Então, esses dois documentos aqui, essas duas folhas com essas perguntas, você vai ter que responder e enviar juntamente com duas fotos 3x4 para a secretaria da sua igreja, para o seu pastor que está te ensinando, que está te discipulando, te preparando para o batismo. E agora nós vamos passar para um ponto bastante interessante, muito importante também, que é o dia do batismo nas águas. Aqui você vai saber todos os detalhes que você vai ter que estar fazendo para poder ter um batismo com ordem, com decência, como tudo tem que ser feito para Deus. O pastorado da igreja cumprimenta e congratulam pela iminência de sua passagem pelas águas do batismo. A cerimônia do batismo segue um ritual cuidadosamente planejado de forma a garantir-lhe um caráter solene muito especial. Para tanto, requer-se dos candidatos alguns cuidados que alistamos a seguir. Então, o ato do batismo, o ritual do batismo, é um momento muito solene, de muito respeito, de muita reverência. Então, não é momento para poder fazer brincadeiras, não é um momento para poder ficar com cara fechada, triste também, mas é um momento para se ter realmente uma reverência, um temor muito grande a Deus, porque é um momento único na vida de cada pessoa. É um novo nascimento que você está demonstrando no ato do batismo. Então, aqui segue as orientações para o dia do seu batismo nas águas. No dia do batismo, o que você precisa fazer? Isso aqui não é facultativo, é necessário que você siga essas instruções. No dia do batismo, você vai procurar apresentar-se em jejum, caso o batismo seja na parte da manhã. Ou quando não, separe algumas horas pela manhã do dia marcado para jejuar. Se você não pode estar jejuando durante um tempo maior, você vai procurar tirar pelo menos algumas horas para poder estar jejuando antes do seu batismo. Você vai levar consigo uma muda completa de roupa para a volta. Então você tem que ter realmente um par de roupas completo, porque você vai estar descendo as águas através realmente das roupas batismais, mas você tem que estar com as suas roupas embaixo também. Não é correto batizar apenas com a túnica. Com o fim de otimizar o tempo, vá trajado com a roupa que usará para descer as águas. Então, você já vai com a roupa que você vai estar sendo batizado. Você vai com a camisa de manga comprida ou uma camisa fechada
No caso das irmãs, as irmãs podem estar indo de calça comprida, é o mais desejável no caso de batismo, que tem que movimentar muito. As irmãs vão com roupas também que não sejam roupas transparentes nem brancas, de preferência roupa preta, escura. Não usa blusa branca para poder evitar qualquer tipo de constrangimento ou falta de reverência. Usa-se calça porque a calça facilita realmente no momento de estar batizando. Não se usa bermuda, nem o homem e nem a mulher, no momento do batismo. O avental do batismo será fornecido pela igreja. Entretanto, é necessário que a roupa usada pelo batizando seja de tecido grosso, de modo a não marcar o corpo quando molhado. Então aqui, esse avental que está sendo falado aqui, na realidade é a túnica batismal, que é comumente visto em fotos em qualquer batismo. É a túnica totalmente branca que é usada na hora do batismo, você deve utilizar ela. Toda igreja confecciona e tem as túnicas para poder estar batizando os novos convertidos. Todos os detalhes da cerimônia serão explicados durante uma reunião marcada previamente. Então, toda vez que tem um batismo, o pastor, o discipulador, o líder, ele vai fazer uma reunião para poder tratar dos detalhes da cerimônia, para poder tirar todas as dúvidas do ato do batismo. É algo bem simples, porém é necessário uma reunião para que toda dúvida seja sanada. Então vamos lá. Leve consigo seus objetos de uso pessoal, entre os quais destacamos, como nós falamos, você precisa levar realmente um par de roupa seco, um par de roupa extra, que esteja realmente de acordo com os usos e costumes da sua denominação. E o uso e costume de um modo universal. É uma roupa realmente comprida, que não mostre as partes do seu corpo, tanto para o homem quanto para a mulher. Se a mulher for se batizar, o preferível seja que ela possa estar indo de vestido comprido e não de saia, porque existem muitos movimentos que são feitos na hora do batismo. Então, para poder evitar qualquer constrangimento, no caso, o ideal é que a irmã possa estar utilizando um vestido comprido. Então, não se usa bermuda para poder fazer batismo. Você usa calça comprida ou vestido. Então, vamos lá. Destacamos você levar uma toalha de banho, você levar pente, escova de cabelo e um espelho para você poder se arrumar. Porque para Deus você tem que fazer com ordem e com decência. Leve consigo também muita fé e confiança. Isso aqui é o fundamental também. Pois muitos, ao descer as águas, recebem também o batismo no Espírito Santo no momento do batismo. Isso aqui é muito importante. Muitas pessoas, quando são batizadas, pode acontecer dela receber também o dom de orar em línguas, de receber um enchimento do Espírito Santo e a pessoa realmente falar realmente em um outro idioma. E também é muito comum acontecer também da pessoa realmente orar de maneira realmente ungida devido ao enchimento do Espírito Santo de Deus. Então, aqui fala, seja responsável pelo avental de batismo. Aqui, avental você pode entender como túnica, como a túnica, a veste de batismo, devolvendo a pessoa encarregada dos mesmos. Isso aqui é uma orientação básica, mas que é importante ser lembrada. A túnica, ela não é uma recordação que você vai estar tendo. Se você quiser ter uma túnica como recordação, você vai ter que
confeccionar ela por conta própria, porque as túnicas da igreja são para uso de todas as pessoas que vierem a batizar. Elas não pertencem a ninguém, mas toda a igreja como um todo, a todos os novos convertidos. Bom, na semana que precede a data do batismo, vigie, resguardando-se ao máximo, evitando que alguma cilada maligna venha a diminuir a graça e a beleza daquele dia. Envolva-se o quanto possa com as coisas de Deus, como a leitura da Bíblia, a comunhão com os irmãos da igreja, e ore bastante. Então, aqui no final, nós temos a assinatura do pastor e dirigente. Todo pastor, ele é um dirigente, seja pastor, seja presbítero, bispo ou apóstolo. O importante é que ele seja realmente um homem de Deus na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, nós chegamos, graças a Deus, ao final de mais uma aula do nosso curso preparatório. Você com certeza foi muito abençoado, eu também fui muito abençoado. Agora, meu irmão, isso não significa que a sua caminhada cristã está acabada. Ela está apenas começando. O ato do batismo é apenas um momento realmente público. A sua santificação, realmente a sua luta contra o pecado é algo diário, que você só vai conseguir se você realmente se manter na presença do Senhor, porque sozinho nós não conseguimos vencer o pecado. É somente pela graça e com a ajuda do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, o seu ministério, a sua igreja, o seu pastor, a sua liderança. Qualquer dúvida você pode mandar mensagem aqui no campo de mensagem do canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida. Bem-vindo à nossa família, a família de Jesus Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.